Bom pessoal, a gente vai entrar agora num tópico de combinatória e a gente nesse vídeo vai entender bem a diferença entre dois agrupamentos que são chave para o estudo dessa disciplina, tá bom? Então a gente vai ver a diferença entre arranjos e combinações. Qual é a diferença básica entre esses dois agrupamentos, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero enfatizar a diferença entre sequência e um conjunto, tá? Porque a parte do arranjo é uma sequência, é uma sequência ordenada de objetos, onde o que está sendo levado em consideração é a configuração dos elementos. O que eu quero saber é de quantas maneiras eu posso arrumar esses três números em sequência. Então, por exemplo, eu coloquei 3 A, B e C, é uma quantidade pequena para ficar mais simples. Então aqui eu posso fazer todos eles que começam com A. A, B e C é 1, o outro seria A, C e B. Começando com B seria B, A e C. Começando com C seria C, A e B. E por último C, B e A. Então eu tenho 6 casos aí, eu tenho 6 arranjos diferentes desses três valores A, B e C. Então a palavra-chave aqui deixa eu pegar o lápis. A palavra-chave aqui vai ser misturar. Nesse outro caso, eu tenho um conjunto com 3 elementos e o que me interessa é, na verdade, quem é que faz parte desse conjunto e não necessariamente qual é a posição que ele ocupa. Eu não estou preocupado na configuração dos objetos no conjunto, eu estou preocupado em saber quem é que faz parte do conjunto. Portanto, se eu tenho um conjunto A, B e C e eu mudo a ordem, por exemplo, dos objetos, eu tenho apenas um conjunto só. Isso não é uma nova forma. Note que aqui eu estou preocupado em saber qual a posição de cada um, para formar uma senha, para trabalhar numa competição, quem é primeiro lugar, quem é segundo lugar, quem é terceiro lugar, para pessoas ocuparem as cadeiras de um cinema que tem a fila e cada cadeira tem a letra e tem um número, para as pessoas ocuparem as cadeiras de um avião quando a pessoa vai viajar. Então cada cadeira tem um local, o corredor, se é janela, se está no centro, o número e toda essa estrutura. Mas no caso da combinação é diferente, eu só quero saber quais são os elementos que pertencem a esse conjunto e não a posição que eles ocupam. Então você pode ter um conjunto maior e querer formar um subconjunto a partir dele, tá? Então a palavra-chave aqui não é misturar, e sim selecionar. Então essa é a diferença básica entre esses dois agrupamentos. Um é misturar, eu estou preocupado em entender a configuração dos objetos, qual é o posicionamento de um em relação ao outro. E aqui eu estou preocupado em saber quais são os elementos que ocupam a minha comissão, que formam o meu conjunto, tá bom? Em relação à maneira de calcular a quantidade de casos, perceba que aqui, com esses 3 objetos distintos, eu tenho 6 casos diferentes, mas no caso da combinação, com 3 objetos distintos, eu tenho apenas uma combinação. Portanto, com a mesma quantidade de elementos, o número de combinações é menor que o número de arranjos, tá bom? Vamos entender agora como é que a gente faz para calcular. Se a gente já entendeu num problema o que é que a gente está considerando, o que é que eu vou levar em consideração? É o posicionamento de cada objeto no conjunto ou quais os elementos que fazem parte daquele conjunto, daquela comissão, para poder diferenciar bem entre arranjo e combinação, tá bom? Vamos entender como é que faz para calcular cada coisa. Deixa eu pegar aqui para apagar. O primeiro caso, vamos entender como seria a parte da fórmula. Então, para os arranjos, eu vou botar aqui as combinações embaixo. Então, a gente tem inicialmente N elementos e eu vou formar um grupo com P elementos. A gente chama de arranjo de N, P a P. Vamos supor que eu tenho 10 pessoas e vão ocupar uma fila com 4 cadeiras.
Então tem 10 para escolher 4, só que em uma fila eu estou levando em consideração o posicionamento de cada objeto nessa fila. Já se fossem 10 pessoas para formar um grupo, para formar uma comissão, a ordem, o posicionamento deles, a configuração de cada objeto no conjunto não está sendo levado em consideração. Eu estou apenas selecionando 4 pessoas no meio de 10, então eu teria uma combinação. Essa é a diferença básica entre eles. Como é que a gente faz para calcular cada um, tá bom? Então, arranjo n fatorial sobre n menos p fatorial e combinação n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Aqui são os casos básicos, as fórmulas básicas de arranjos e combinações. Mas vou dar uma dica que é possível a gente fazer esse cálculo sem a fórmula, caso a gente queira. Então, vamos lá, um exemplo rápido. A gente vai poupar o tempo, tá? Um pouco de tempo. E ao invés de escrever a fórmula completa, a gente vai fazer um pouco mais rápido. Vou ensinar um pequeno atalho para vocês. Então, primeiro, arranjo, vou dar um exemplo aqui de 9, 3 a 3. E aqui um exemplo, uma combinação de 10, 4 a 4. Então, para você fazer o arranjo, se você quiser usar a fórmula e depois simplificar o fatorial, pode ficar à vontade. Se não quiser, se quiser ir um pouquinho mais rápido, você pode fazer o seguinte. Arranjo de 9, 3 a 3. Quer dizer, para a primeira opção, para o primeiro elemento eu tenho 9 possibilidades, para o segundo eu tenho 8, para o terceiro eu tenho 7. Então, a conta que aparece aqui, ó, vem daqui, ó. 9 para escolher 3. O primeiro eu tenho 9, o segundo eu tenho 8, o terceiro eu tenho 7. 9, 8, 7. Você pode fazer mais rápido, não precisaria usar a fórmula aqui. Então aqui ficaria um pouco mais rápido. Isso vai dar 504. Nesse caso aqui, muda um pouquinho. Porque no caso da combinação, no final a gente tem que dividir pelo fatorial da quantidade de objetos. Então a gente vai fazer uma continha a mais. Só fixar aqui, ó. O número que está aqui é 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 10, 9, 8, 7. Sobre 4, 3, 2, 1. Então 4 objetos em cima, 4 fatores em cima, 4 embaixo. Beleza? Essa continha aqui a gente faz algumas simplificações. Dá pra gente agilizar bastante aqui. Por exemplo, 4 vezes 2 é 8, cancela aqui. E 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, aqui vai dar 210. Então, mostrei agora para vocês como é que faz para a gente calcular um pouco mais rápido, tanto a combinação quanto o arranjo. Se quiser usar a fórmula, vai chegar ao mesmo lugar, só que vai simplificar um pouco mais. Aqui a gente faz um pouco mais rápido, a gente ganha um pouco mais de tempo, tá bom? Vamos ver agora como é que são alguns problemas envolvendo arranjos e combinações, tá bom? Vamos lá. Vamos resolver agora 4 problemas sobre esses dois agrupamentos. Lembrando que esse tópico que eu estou trabalhando agora é um conceito inicial, então é uma introdução, tá bom? Então digamos que esse nível é um nível iniciante, mas é um nível fundamental para a gente começar a aprender combinatória no que diz respeito a essa parte de agrupamentos. Então é uma parte introdutória, problemas relativamente mais tranquilos. Vamos lá para o primeiro. Diz assim: 7 diferentes figuras foram criadas para ilustrar em um grupo de 4 o Manual do Candidato do Vestibular Estadual 2007. Um desses grupos está apresentado a seguir. Então, na verdade, é um conjunto. Vou colocar uns bonequinhos aqui. Só para mostrar aqui. São quatro figurinhas e diz assim: existem no total, vamos lá, existe um total de 7 figuras e vão ser escolhidas 4 para formar o manual. Vamos lá. Considere que cada grupo de 4 figuras que poderia ser formado é distinto do outro somente, bom, preste atenção, somente
quando pelo menos uma das suas figuras for diferente. Olha só, ele está dizendo que se eu trocar uma figura por uma outra, aí o conjunto é diferente. Mas se eu trocar de posição, não é diferente. Portanto, a configuração dos objetos aqui não está sendo levada em consideração. Não me interessa o posicionamento de um em relação ao outro. Ou seja, não é uma situação onde a arrumação dos objetos é levada em consideração, mas sim quem está no conjunto, tá bom? E aí a pergunta é, nesse caso, o número total de grupos distintos entre si que poderiam ser formados, para ilustrar o manual é, quer dizer, eu tenho 7 figuras e vou escolher 4 delas. Tá? Lembrando que esse escolher pode ser trocado pela palavrinha selecionar, que foi o que eu chamei a atenção. Quando a gente fala de uma combinação, a gente está selecionando elementos de um conjunto maior para formar um subconjunto, tá bom? Então de 7 eu vou escolher 4. Como é que a gente faz isso? Combinação de 7 para 4. Do jeito que eu ensinei agora há pouco, tá bom? A gente vai fazer sem precisar usar a fórmula completa, mas usando o atalho que eu mostrei. Então seria 7, 6, 5, 4. Aqui ó, 1, 2, 3, 4. Dividido por 4, 3, 2. Fazendo as simplificações, 6 com 3 vezes 2. E aqui, 4 com 4, eu teria 35. É o total de maneiras de escolher isso aí. Então, 35, a resposta é letra B de bola. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu tinha 7 objetos e escolhi 4 deles, tá bom? Vamos para a segunda questão. Segunda questão diz assim: a professora de uma turma, formada por 4 meninos e 6 meninas, decidiu arrumar os alunos pelas mesas da sala e começou organizando a primeira fileira. Então existem 10 alunos, 4 meninos e 6 meninas. Aí ele diz assim, começando pela primeira fileira, que é constituída por 5 mesas, uma atrás da outra. Sabendo que a primeira mesa deve ser ocupada por uma menina e a última por um menino, o número de maneiras distintas que a professora pode organizar a primeira fileira é... Vamos lá. Essa primeira fileira que ela vai organizar, fileira, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 mesas. O primeiro local deve ser ocupado, como ele diz aí, por uma menina. E aqui tem que ser ocupado por um menino. Essas 3 mesas centrais são livres, pode ser qualquer um das pessoas, meninos ou meninas. Então vamos começar com as restrições. Quantas possibilidades eu tenho para ocupar a primeira mesa? Bom, tem que ser uma menina. Quantas meninas tem? 6. Então quantas possibilidades eu tenho? 6. Das 6 meninas que eu escolhi, uma já está ocupando aqui. Eu não tenho mais 6. Depois disso eu tenho apenas 5. Vamos para o final aqui. Menino. Quantos meninos tem disponíveis? 4. E aí agora eu vou me preocupar com esses 3 aqui, lugares centrais. Existem 3 lugares. Mas quantas pessoas disponíveis? Vamos contar aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 letras. Vamos supor que eu escolhi uma menina e um menino. Quantas pessoas sobraram? Sobraram 8 pessoas. Existem 10 no total. Eu coloquei uma menina numa ponta, um menino na outra. Sobraram 8 para quantos lugares? 3 lugares. A gente está arrumando pessoas numa fila. Quando a gente fala de uma fila, tudo que a gente quer saber é de quantas maneiras eu posso arrumar a fila. É claro que agora a configuração está sendo levada em consideração. Eu quero saber o posicionamento de uma pessoa em relação à outra. Então, a ordem agora importa sim. A gente quer saber de quantas maneiras eu vou misturar essa fila. Percebeu a diferença entre uma combinação e um arranjo? Eu não quero saber de quantas maneiras eu posso misturar, mas sim quem é que vai estar presente na minha comissão.
Aqui eu quero saber de quantas maneiras eu posso arrumar essas pessoas nessa fila. Então existem quantas pessoas no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque 2 eu já coloquei. 8 para escolher 3, só que agora é um arranjo. Arranjo de 8 pessoas para escolher 3. Tá bom? A gente fala arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Vamos fazer o cálculo. 6 vezes arranjo de 8 3 a 3, de acordo com a dica que eu dei, é só fazer 8, 7, 6. 3 objetos, 1, 2, 3. E finaliza com esse 4 aqui. Então, multiplicando esses valores, a gente vai ter 8.064 possibilidades, tá bom? A alternativa é a alternativa D de dado. Ok? Vamos agora para a terceira questão. Vou fazer um total de 4 questões, tá? Vamos lá, deixa eu apagar. Questão número 3 agora. Diz assim: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou um site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Bom, lembrando que na descrição do vídeo tem um link com o PDF dos exercícios que eu estou resolvendo aqui, tá bom? Então todo mundo pode ter acesso só abrindo o PDF com as questões, beleza? Bom, então vou fazer um desenho, um esboço aqui, né, do avião. E aí tem alguns lugares. Eu vou fazer os lugares disponíveis para ilustrar direitinho. Pronto. É um total de 9 lugares disponíveis. A pergunta dele é o número de maneiras de nós acomodarmos essas pessoas nas poltronas, tá bom? O que é que ela quer, ó? De quantas formas distintas pode se acomodar essa família? Gente, para acomodar as pessoas, o que eu estou levando em consideração aqui, eu tenho 9 lugares, eu vou escolher 7. Mas quando a gente trata de um avião, eu levo em consideração ou não os lugares onde as pessoas estão sentando? Levo sim. É só lembrar que no avião tem lá a fila tal, corredor, janela, tem a letra K6, B2. Então, se você trocar 2 pessoas de posição, é uma nova maneira de acomodar essas pessoas no avião. Portanto, aqui nós vamos misturar e não simplesmente selecionar, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é acomodar as pessoas, ou seja, eu quero saber de que maneiras elas podem sentar, de quantas maneiras eu posso arrumar as 7 pessoas naqueles 9 lugares, tá bom? Então, o problema de arranjo. Vou fazer pela fórmula agora, aqui eu fiz sem fórmula, aqui eu vou fazer com a fórmula. Então seria arranjo de 9 para 7. De acordo com a fórmula, ficaria 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial, o que dá 9 fatorial sobre 2 fatorial. E essa é a resposta, letra A, tá bom? Vamos para a última questão. Essa questão agora, a quarta, ela diz assim: a diretoria de uma empresa é constituída por 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Então vamos lá, 7 brasileiros, 4 japoneses. Uma comissão de 6 diretores, sendo 3 brasileiros e 3 japoneses, será formada para representar a empresa em uma reunião. O número de comissões diferentes que podem ser formadas é igual a... Vamos lá, eu falei bastante nesse vídeo a palavra comissão, né? Quando você tem 7 brasileiros e nós vamos escolher 3, o que é que eu quero? Eu quero arrumar essas pessoas ou eu quero apenas selecioná-las
no meio de um conjunto maior. Eu quero fazer um subconjunto, eu tenho 7 disponíveis, eu quero você, você e você. 3 pessoas selecionadas dentro de um conjunto com 7. Estou selecionando, não estou misturando. Aqui não estou dizendo quem vai ocupar um cargo A, ou cargo B, um cargo C, e não vai misturar isso. Eu apenas quero formar um trio no meio de 7 pessoas. Portanto, combinação de 7 para 3. 7, 6, 5 sobre 3, 2, 1. Simplificando aqui, vai dar 35. E nos japoneses, 4 japoneses, e nós vamos escolher 3 também. Combinação 4 para 3. Combinação de 4 objetos tomados 3 a 3. A gente fala de uma maneira mais prática. 4 escolhe 3, tá bom? 4, 3, 2 sobre 3, 2. Simplificando, vai dar 4. Portanto, o número N total de possibilidades quer dizer que para cada uma das 35 comissões com brasileiros, eu tenho 4 comissões com japoneses. Portanto, pelo princípio multiplicativo, né? Para cada uma das 35, eu tenho 4 possibilidades. Portanto, no total, o que é que a gente faz? Multiplica as possibilidades. Então, eu tenho resposta 140, tá bom? 140 é a resposta, é o gabarito letra D. Então, esse é o início, né, dos agrupamentos mais específicos. É isso que eu queria passar para vocês, para a gente começar a entender bem a diferença entre arranjo e combinação, e com isso poder se aprofundando e entendendo um pouco mais de combinatória e resolvendo problemas ainda mais complexos, tá bom? Até a próxima!